tolerância para entrar, entrou, tem presença, não entrou, vai ficar com falta, tá bom? Então se programem aí. Vamos lá então, sexto ano B, começar? Chamada, tá? Respondam por favor aí, ó. Então a nossa live do dia 4/8, tá? E só lembrando vocês uma coisa muito importante. Ó, estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Então tá bom. Ó, os alunos que entraram agora entrou no horário certo, hein? Mais um minuto e ia ficar com falta, tá? Lembrando vocês que quarta-feira que vem, dia 12, é o meu aniversário e eu tô aceitando presentes, tá bom? Tô brincando. Vamos lá? Chamada. Beatriz. Aqui. Beatriz. Ok. Daniel. Daniel. Não? Falta. Hermano. Presente. Ok. Henrique. Presente. Henrique. Ok. João Pedro. João Pedro. Falta. Cauã. Cauã. Não? Falta. Kevin. Presente. Ok. Lorena. Lorena tá chegando agora. Ô Lorena, tá me ouvindo aí? Sim. Ó, 10 minutinhos, hein? Não pode entrar atrasado, hein? Lucas. Oi. Ok. Matheus Guerreiro. Presente. Ok. Murilo. Presente. Ok. Pedro Henrique. Pedro. Não? Falta. Ele mandou no chat. Mandou no chat? Então tá. Obrigado. Richard. Presente. Ok. Victor. Presente. Ok. Yasmin Oliveira. Presente. Ok. E Yasmin Rodrigues. Presente. Ok. Então, os alunos que faltaram hoje, Daniel, João Pedro e Cauã, tá? Vamos lá, pessoal? Então é o seguinte, ó. Hoje nós vamos começar matéria nova, tá aqui, ó. Tá bom? Apostila nova. Vamos começar o caderno 3, tá? Olha lá, ó. Caderno 3 de Geografia. Hoje, nós iremos trabalhar sociedade e natureza. Nós vamos falar aqui, ó, do primeiro assunto, ó, recursos naturais, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o meu plano de aula, tá? Então hoje é dia 4/8, ó, tá vendo aqui, ó? 4/8, ó. Eu tenho esses assuntos para trabalhar com vocês hoje, ó, tá vendo? Então hoje na primeira aula nós vamos até a página 4 e na segunda aula nós vamos até a página 6, tá? Lembrando vocês, ó, eu coloquei que não tinha tarefa, mas tem, tá, pessoal? Eu errei lá. Então já estou falando agora para vocês, tá? Depois eu coloco no grupo. A tarefa, ó, é aqui, ó, página 4 da apostila, tá? Para a próxima aula já valendo um ponto, ó. Tá vendo? Valendo um ponto aqui, tá? Lembrando que eu vou somar tudo isso. Quem tiver todas as tarefas vai ter o ponto ali. Quem não fizer, vai ficar sem o ponto. Tudo bem? Ok, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então tá, vamos lá então começar a aula de hoje. Vamos lá. Página 3 da apostila, recursos naturais, certo? Vou aumentar aqui, ó, para ficar melhor para ver. Pronto. Bom, opa. Vamos lá? Quem sabe me dizer da sala aí o que é um recurso natural? Alguém sabe? O que é recurso natural? Um recurso que veio da natureza, direto de lá. Isso aí, é um recurso que veio direto da natureza. Muito bem. Você pode dar um exemplo, Henrique? Um galho, uma folha, Isso pedra. aí.
Isso aí, muito bem, Água salgada, o muito doce. bem. Tudo que é retirado da natureza são recursos naturais, né? Muito bem. Vamos começar então? Ó, Então, eu já. um recurso natural às vezes, né? Aham. Então, ó, já vou começar aqui, hein? Vamos lá. A totalidade dos recursos materiais construídos e usados pelos seres humanos resulta das matérias-primas extraídas da natureza, as quais são transformadas pela engenhosidade e pelo trabalho humano. Então, olha só. Opa, desculpa. Quando nós falamos em. Peraí, pessoal. Quando nós falamos em recursos naturais, é tudo aquilo que é retirado da onde? Da natureza. É tudo que é retirado da natureza. Então, de certa forma, quando nós extraímos alguma coisa da natureza, peraí, deixa eu colocar aqui, ó, para grifar, ó. Tudo que nós retiramos da natureza, aqui, pronto. Aí, ó. São recursos naturais. E esses recursos que são retirados da natureza, eles são usados por quem? Quem que usa os recursos naturais? Seres humanos, né? Ó. Olha lá, ó. Seres humanos, tá? E esses recursos, eles são, ó, transformados pelas máquinas, né? Pelas engenhosidades do trabalho humano. Então, por exemplo, se eu pegar uma árvore, eu preciso fazer uma cama para mim. Então, você pega o recurso natural, que é a madeira retirada da árvore, e aí você leva ela na fábrica, transforma ela numa cama. Tudo bem? Estão me ouvindo, pessoal? Vai me interagindo, vai. Eu falando tudo bem, responda, tá? Sim. Beleza. Vamos lá, qualquer dúvida me parem. Esses recursos, ao serem modificados pelo trabalho humano, transformam-se em produtos. Olha lá, ó. Quando você pega essa matéria-prima e transforma ela, modifica ela, ela se transforma em produtos, tá? Por exemplo, que eu dei o exemplo da cama agora. Tudo bem? Constituem recursos naturais, portanto, olha lá, ó, eu de vocês, grifaria isso. Ó, recursos naturais, portanto, são todos os elementos encontrados na natureza que podem ser explorados economicamente nas diversas atividades humanas. Então, ó, o recurso natural, portanto, são todos os elementos encontrados na natureza, como o Henrique falou, que podem ser explorados economicamente, ou seja, ele pode ser transformado em produtos pelas atividades humanas, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Sim, Sim. sim. Beleza, vamos lá então. Ó, desafio. Ó, ele pede fazer em dupla, mas vamos fazer nós aqui, ó. Observe as imagens a seguir. Converse com o professor e os colegas sobre o que vem em cada imagem e depois responda as questões. Ó, esse exercício aqui da página 4, página 3, ó, esse exercício da página 3, a gente vai comentar aqui então entre nós. Pode ser? Pode ser? Então, olha só. A primeira imagem, imagem A. O que nós observamos na imagem A, pessoal? Uma casa. Uma Uma casa, sala de estar. tipo, É uma casa, uma sala de estar. podemos ver que tem 2 andares, uma cozinha grande, uma sala, uma Ah, mas Casa grande. o que tem dentro dessa casa? Sofá, Sofá, pedras, portas, tem madeira, bastante Luzes. tipos de Isso. madeira. Tudo bem. Isso aqui é a foto da minha casa. Mentira. Tudo bem? Então, aqui é uma foto de uma casa. Tá. Olha a imagem B. O que a imagem B representa? Representa o mar com Forma de petróleo. uma parte do trabalho do pai do Daniel. Plataforma Isso. de petróleo. O Daniel tá aí na sala hoje? Não, né? Topo? Tá, desculpa. O Daniel, seu pai que trabalha com petróleo, né? Na verdade, ele é técnico de segurança, mas ele trabalha numa plataforma. Trabalha numa plataforma da Petrobras, né? Legal. E olha só, ele está acostumado com isso aqui. Isso aqui, pessoal, é uma plataforma de petróleo.
esse petróleo, eles construíram essa plataforma para retirar petróleo lá do fundo do oceano. Abaixo da camada do fundo, né, você extrai o petróleo e levam nessas plataformas, né, as refinarias aqui, tudo bem? Certo? Olha a imagem C. O que a imagem C representa? Representa uma escavação Uma escavação do quê? de pedras, carvão, não sei. Isso. Ferro. Isso aí, ó. Aqui eles estão cavando o relevo, né, a rocha, para extrair o ferro. Tudo, tá vendo? Tudo que é cinza aqui, ó. Esse cinza, esse escuro aqui, é o minério de ferro, tá? O ferro ele tem essa coloração escura. Tudo bem? Bastante. E ó, essa máquina aqui, pessoal, ela é enorme. Enorme mesmo. É que aqui essa foto foi tirada de longe, mas ela é muito grande, tá? E a imagem D, o que ela representa a imagem D, pessoal? Estação Uma de madeira. extração de madeira? É extração de madeira, muito bem. Essa extração de madeira, ó, nós podemos considerar que isso aqui, ó, a imagem D, a imagem C e a imagem B, elas são recursos naturais? Sim, Sim, por quê? por causa que o petróleo é um recurso natural, o ferro também é natural e também a madeira. Tá. Outra pergunta. Pode ser outros alunos, tá? Para chegar nessa casa aqui, ó, com todos os móveis, a mesinha, né, até mesmo a construção, ó, tudo isso aqui que nós vemos, precisou ou não de recursos naturais? Sim. Sim, Alguém principalmente madeira. principalmente. Então, dá um exemplo então pra gente aí, vai lá. Eu? Qualquer um. Madeira, que é o chão e a porta. As cadeiras e sofás também, o As interior cadeiras são de é metal. madeira. Professor, Oi. a luz é vidro, não é? É, a luz é o vidro. Areia não vira vidro? Isso, areia vira vidro. Então, a luz é um recurso natural, né? Então, ó, podemos concluir que essa casa inteirinha usou recursos naturais para ser construída? Sim. 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 Por exemplo, ó, a mesinha e o chão de madeira, as escadas, veio da madeira aqui, ó, do corte da madeira. O estofado é o couro que é retirado dos animais, né? O ferro que é utilizado na construção, ó, o ferro que é utilizado na construção, nas bordas da mesa, na cadeira, na geladeira, né? Enfim, todos isso aqui utilizou dos minérios, né? O minério de ferro que utilizou isso daí. Enfim, o petróleo, ele faz o plástico, né? O petróleo, ele não faz só a gasolina. O petróleo, o plástico, né? Ele é derivado do petróleo. Então, tudo que é plástico aqui, ó, foi utilizado petróleo. Enfim, você viu a importância dos recursos naturais para a nossa sobrevivência? É muito importante, principalmente para a nossa alimentação. Tudo que nós retiramos da natureza serve para nos alimentar. Tudo bem? Vamos lá à pergunta, então, ó. Relaciona os objetos encontrados no interior da residência A com as atividades econômicas descritas na imagem. Então, olha só que fácil. Eu vou responder aqui, se vocês quiserem anotar aí, ó. Eu acho importante, porque essa pergunta é pergunta de prova. Tá? Olha só a resposta, ó. As tintas e os vernizes são derivados do petróleo. Então, por exemplo, para você fazer tinta e verniz, boa parte da matéria-prima vem do petróleo. E relacionam-se à imagem. B. O mesmo pode acontecer com o revestimento do estofado, provavelmente feito com couro sintético. Móveis e revestimentos das escadas são de madeira e associam-se à imagem D. Olha lá. O piso poderá ser de madeira ou revestimento sintético. As estruturas metálicas dos artigos de decoração e das escadas
relaciona-se à imagem C, que é a extração dos minérios. Então, vocês entenderam que está tudo relacionado? A imagem A representa uma relação de todas essas outras imagens. Tá? Para fazer o piso, precisou da madeira. Para fazer a mesa, precisou da madeira. Para fazer, por exemplo, os detalhes metálicos aqui da casa, precisou dos minérios. Fazer basicamente a casa inteira. A casa inteira. Para pintar essa casa, para invernizar o chão aqui, a madeira, a mesinha, pintar as paredes, precisou do petróleo. Enfim, os recursos naturais, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Nenhum. Pode seguir? Pode. Vamos lá, então. Ó. Os recursos disponibilizados pela natureza dividem-se em dois grupos: os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Ó, presta muita atenção, que agora é a parte mais importante da aula. Mais importante agora. Pessoal, nós temos duas divisões dos recursos naturais. Nós temos os recursos renováveis, que são aqueles que se renovam, a própria natureza renova ela. E nós temos os recursos que não se renovam, que são os não renováveis. Ou seja, a partir do momento que você extrair esse recurso da natureza, ela não vai conseguir se renovar. Então não tem mais. Deu para entender? Vamos lá então? Sim. Presta atenção, hein? Os recursos renováveis são todos aqueles que podem ser repostos, olha lá, em curto prazo pela natureza ou pelo trabalho humano, como a água. Então, ó, a água é um recurso natural renovável. Porque se você extrai a água, você usa ela, depois, quando a água cai no rio de novo, ela evapora, forma nuvem e chove. Então, o ciclo da água, ela não acaba, tá? O solo e as florestas. Então, por exemplo, o solo, mesma coisa. Ele é renovável. Por quê? Porque o solo está sempre se formando com o desgaste das rochas, né? E as florestas, por exemplo, ó. Porque se você extrair a madeira, que nem lá na foto, lá em cima, né, ó. Que nem nessa foto aqui, ó. Se você extrair a madeira aqui, ó. Eu não posso plantar de novo e a natureza repor a madeira? Pode. Então, a madeira é um recurso renovável. Deu para entender? Então, ó, tudo que é renovável, a natureza pode repor em curto prazo. Ó. Em curto prazo, ela repõe, a natureza repõe, como a água, o solo e floresta. Tá? Se forem usados de forma racional pela sociedade, eles nunca se esgotarão. Então, se o homem saber utilizar os recursos renováveis, nunca vai se esgotar. Deu para entender? Agora, O ferro não é renovável. isso, calma, vou chegar lá. Agora, ó, o que são recursos não renováveis? Ó, não renováveis. São todos aqueles que ao serem utilizados, não podem ser repostos. Ó, quando você utiliza ele, a natureza não consegue repor novamente. Tá? Olha lá, ó, não conseguem ser repostos rapidamente pela natureza. Pois levam milhões de anos para se formarem novamente. Por exemplo, o petróleo. O petróleo, se você extrair ele da natureza, a natureza, para colocar ele, levou milhões de anos para se formar. O petróleo, ele é restos de animais decompostos há milhões de anos atrás. Então, se você tira o petróleo, a natureza não vai conseguir repor rapidamente, porque vai levar milhões de anos para se formar de novo. Deu para entender? Esse é um exemplo. Ó, olha lá os exemplos, ó, de recursos não renováveis, ó. Todos os minerais, ou seja, essa imagem aqui, ó, é extraindo um recurso mineral, ó, os minérios, ó, o minério de ferro. Tá vendo? Tudo que é retirado da rocha, você não consegue repor ele novamente. Então, a partir do momento que você extrai aí, a natureza não vai conseguir repor rapidamente isso. Então, por exemplo, ó, os minerais, como o ferro, lá, o que é utilizado lá, ó, o ferro, o níquel e o petróleo são considerados recursos não renováveis, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? De boa? Beleza, vamos lá continuar. Desde o início da sua história na Terra, o ser humano usa os recursos naturais para sobreviver. Então, olha só.
o ser humano ele sempre utilizou os recursos naturais para sobreviver, porque senão não tem como. Como você vai comer, como você vai morar, né? Fazer os artefatos para caçar, enfim, tudo vem da natureza. Com o passar do tempo, novas técnicas foram surgindo e a exploração dos recursos naturais foi aumentando. Olha só então, ó, conforme foi inventado novas técnicas, ó, vou até grifar aqui, ó, vai grifando, hein, ó. O que são novas técnicas? Máquinas. A partir do momento que o homem começou a inventar máquina, começou uma exploração ainda maior dos recursos naturais, tá? Que foi aumentando. Então, por exemplo, a máquina lá, ó, você viu na foto lá? Se não tivesse a máquina, nosso homem ia levar muito tempo para explorar isso aqui. Agora, com a máquina, não. Com a máquina, ela vai degradando a natureza muito mais rápido. Então, é preocupante isso, tá? Continuando, ó. Conforme o ser humano evoluiu, desenvolveu-se novas maneiras de explorar os recursos oferecidos pela natureza. Mais intensa é a exploração desses recursos e, consequentemente, maior é a transformação na paisagem. Então, olha só, pessoal, ó, a transformação na paisagem acaba sendo muito maior com essas tecnologias. Por quê? Quanto mais máquina, mais exploração, mais rápido isso se transforma. Deu para entender? Então, a paisagem ela se modificou muito rápido ao longo dos anos por conta dessa tecnologia que vem explorando os recursos naturais. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Continuando. A relação entre o ser humano e a natureza muda. Esse processo foi também muito marcante nas paisagens brasileiras. Ó, nas paisagens brasileiras sofreu muito com essa transformação da natureza, com as tecnologias, que passaram por transformações muito significativas desde a chegada dos europeus, que, comparados aos indígenas, praticavam formas muito diferentes de exploração dos recursos naturais. Por exemplo, ó, os indígenas, eles exploravam a natureza, os recursos naturais, de uma maneira consciente, porque eles retiravam da natureza, os indígenas, só o que era necessário. Quando chegaram os europeus, eles perceberam que aqueles recursos naturais poderiam gerar lucro para eles. E os europeus tinham máquinas, tecnologias. Eles nem pensaram, tipo, não, se eu tirar muitas árvores aqui, eu acho que daqui a alguns anos talvez eu não tenha mais nada. Aham. Mas É em muito... vez disso, eles pensaram que se dane pega tudo que a gente vai ficar rico. Sim, é complicado, porque hoje, Henrique, por conta dessa ganância de querer enriquecer e acumular riqueza, as pessoas estão cada vez mais explorando os recursos naturais e acabando com o meio ambiente, né? Acabando com os recursos naturais. Tudo bem? E não esqueça, né? Eles estão explorando recursos não renováveis. Então, a partir do momento que você explorar o petróleo, você não vai ter mais se acabar. É por isso que hoje eles estão buscando carros e produzindo carros flex. Por quê? Porque para substituir o petróleo, hoje veio o etanol, que é retirado da cana-de-açúcar. E a cana, ela é renovável, porque se você extrai ela da natureza, você pode replantar e dar de novo cana. Deu para entender? Então, hoje tem uma preocupação para não se esgotar os recursos naturais. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Certo? Sim. Vamos lá, então. Ó. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho dos recursos naturais e depois desse videozinho eu vou fazer perguntas para os alunos. Eu quero ver quem vai conseguir responder de acordo com o vídeo. Se prestar atenção, vai conseguir responder. Se não prestar atenção, esquece, tá bom? Então, olha só, ó, eu vou deixar o volume mais ou menos aqui, mas vai dar para todo mundo ouvir tranquilo. Ó, então, ó, recursos naturais renováveis e não renováveis aqui, ó. Pode ir? Pode passar? Vamos lá? Pode. Ó, tá aqui, ó. Vamos lá. Vai falar das fontes de energia, tá? O que são renováveis e o que não são renováveis. Mas antes eu vou passar esse aqui. Vamos lá. Começando. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
Eu me chamo Raquel e estou aqui para ajudar vocês a descobrir mais sobre o que são os recursos naturais do nosso planeta. Você já parou para pensar que a natureza nos oferta tantas maravilhas e que o homem não sabe ao menos aproveitá-las de forma correta e com sabedoria? Bom, vamos entender melhor sobre esses recursos tão maravilhosos. Recursos naturais são todos os elementos da natureza, como a luz solar, a água, o solo, os minerais, o ar, os animais e os vegetais, e que são utilizados pelo homem para desenvolver as mais variadas atividades. Mas preste bem atenção, pois os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Recursos naturais não renováveis são todos aqueles que, uma vez retirados do ambiente, não podem ser recolocados pelo homem, como, por exemplo, o petróleo, os minerais, a matéria-prima, entre outros. Agora, os recursos naturais renováveis são todos aqueles que o homem tira da natureza, mas consegue colocar de volta, como, por exemplo, quando colhemos os vegetais para comer e depois plantamos. Contudo, apesar de existirem os recursos naturais renováveis, eles vêm sido utilizados de maneira irracional e sem cuidado necessário para sua manutenção. É necessário buscar uma forma de suprir as nossas necessidades e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento das sociedades, mas tudo isso de uma forma sustentável. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Bom, agora, o próximo videozinho, ele vai falar das fontes de energia que são renováveis e das fontes que geram energia que não são renováveis. Então, aqui nós vamos falar do petróleo, nós vamos falar da energia solar, da energia dos ventos. Tudo bem? Posso começar? Posso? Pode. Vamos lá, então. Presta bem atenção nesse, hein? Como foi que a gente saiu de um sistema alimentar sustentável para um mundo cheio de comida de má qualidade? Fala, galera! A vida anda muito cansativa, né? Por isso, o Quer Que Eu Desenhe trouxe um tema para te agitar. Hoje vamos falar sobre as diferentes fontes de energia. Mas calma aí, deixa isso não descomplica nas tuas redes sociais? Então aproveita para curtir esse vídeo e ficar por dentro de tudo que vai rolar no Enem. Sempre que quiser, você pode baixar esse mapa completão no link da descrição. Basta clicar aqui embaixo à vontade. Vambora para energia? As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais que usamos para realizar trabalho. Basicamente tudo que envolve crescimento, movimento, produção. De cara, eu já vou te falar. A gente pode começar dividindo em fontes renováveis e não renováveis. Vamos começar pelas renováveis, ok? Como o próprio nome já diz, as energias renováveis se repõem naturalmente. Mas cuidado, isso não significa que elas sejam inesgotáveis. Olha o nosso desmatamento aí para provar. Agora vamos falar das fontes. Temos, por exemplo, a energia eólica, capaz de transformar a força dos ventos em energia. Já reparou naqueles ventiladores gigantes que existem em algumas regiões? Eles são aerogeradores. Ao girar, produzem eletricidade usando a energia eólica, ou seja, dos ventos. Bem maneiro, né? A maior parte da eletricidade consumida no Brasil vem da hidroelétrica. Essa fonte se aproveita dos nossos enormes fluxos de água para fazer as nossas grandes pás girarem dentro das turbinas. Como o Brasil é topzera nesse tipo de energia, nós conseguimos produzir tanto em usinas de barragem, aquela que tem um murão, quanto em usinas de fio d'água, aquela que aproveita o próprio correr do rio para fazer energia. Outra fonte renovável é a energia solar. E como diabos extraímos energia do sol? Calma, não é magia, é tecnologia. Ela é captada através de painéis solares formados por células fotovoltaicas que transformam os raios em energia elétrica ou mecânica. Outra energia quente é a geotérmica ou geotermal, obtida a partir do calor que vem do interior da Terra em áreas com atividades vulcânicas. E aí? Que é isso? A energia das ondas, ou ondomotriz, provém do aproveitamento das ondas oceânicas. Até daqui a gente pode tirar energia. Já a maremotriz é uma forma de geração de eletricidade obtida a partir das alterações das marés, por barragens ou através de turbinas submersas que usam a própria corrente marítima. Por último, temos a biomassa, capaz de gerar energia através de elementos vivos, como animais e plantas. Temos várias maneiras de aproveitar essa fonte, mas é no nosso etanol da cana que a gente manda muito.
Finalmente chegamos nas fontes de energia não renováveis. Quando essa reserva se esgota, elas não podem ser regeneradas em nosso tempo de vida e são considerados como não renováveis tanto os combustíveis fósseis como a energia nuclear. Esses combustíveis fósseis são formados por processos naturais, como a decomposição de vários organismos soterrados. Esses combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono usados para alimentar a combustão. E mesmo sendo poluente, olha o aquecimento global aí, é a matriz energética mais usada no mundo. E ele é presente, por exemplo, no carbono mineral, no gás natural, no xisto, no petróleo. A energia nuclear é um tipo de energia liberada quando acontece uma reação nuclear. Isso acontece quando o núcleo de determinados átomos se transforma, provocando uma fissão ou divisão do núcleo atômico. Nosso amigo urânio costuma ser muito usado na obtenção dessa energia. E todo mundo sempre carrega aquele medinho de um acidente nessas usinas, etc. Ufa, tanta energia assim me deixou cansadão. Sabe o que eu vou fazer agora? Relaxar e curtir mais Descomplica. Curta nossos vídeos e siga a gente em todas as nossas redes sociais. Quer esse mapa para estudar depois? Então clica no link da descrição que você vai ter acesso ao desenho inteirinho. Já pensou? Tá esperando o quê? Descomplica, quer dizer, compartilhe a gente. Assim fica fácil demais. Beleza, pessoal? Entenderam? Sim. Gostaram? Sim. Quem daqui pode me explicar, então, antes de fazer essa última leitura, quem pode me explicar o que são recursos renováveis? São recursos como a cana que você pode colher e plantar de novo. Quem mais? São recursos que Como como os vegetais, que pode pegar, plantar e quase nunca acaba. Isso, tem que explicar isso, que recursos naturais são aqueles que você retira da natureza. Não pode esquecer disso. Quem pode me explicar, não sendo nem o Henrique, nem os meninos aí, quem pode me explicar o que são recursos não renováveis? Pessoal, deixa eu só colocar aqui a bateria para carregar. Peraí, rapidinho. E aí? Quem que pode falar aí? Vai pensando aí. O que são recursos não renováveis? Quem pode dar um exemplo aí para mim? O que não pode ser replantado ou utilizado novamente? Isso aí, dá um exemplo. Tipo, se eu peguei uma maçã no mercado e ela apodreceu, eu não posso plantar de novo. Não, mas a maçã vem dos vegetais. Os vegetais, eles são renováveis. Você pode pegar a semente da maçã e plantar e ter uma árvore ali, entendeu? Ela se renova. O ferro, petróleo, Carvão. O petróleo, o carvão. petróleo. Isso, minério de ferro. Tudo que vem de ferro, tudo que vem das rochas, petróleo, carvão, esses daí, eles não são renováveis, a natureza não vai repor, tá? Quem pode dar um exemplo e me explicar o que são recursos energéticos renováveis? Que passou no último vídeo aí. A luz solar, a energia da onda, a energia qual mesmo? Energia eólica, energia solar, nuclear. Isso aí. Ó, São bastante recursos da natureza que fazem a energia. isso, ó. Energias renováveis é que a natureza mesmo se repõe. O vento, sempre vai ter vento. Então, eles utilizam a energia eólica, que é a energia através dos ventos. A energia hidrelétrica é das águas. A água também é renovável. Então, sempre vai ter água para girar as turbinas. Energia solar, mesma coisa. Eles conseguem tirar a energia do sol, que sempre vai se renovar. Das ondas, né? Também. A biomassa. O que é a biomassa? Você retira da cana-de-açúcar. Que é triturada e assim produz energia. Isso. Então, tudo que é retirado que tem vida, né? Você consegue repor isso daí. Agora, o que são recursos energéticos não renováveis? Os não renováveis são aqueles que geram energia, mas você não vai ter mais eles se um dia acabar. Como, por exemplo, o petróleo. O petróleo ele é utilizado para mover os automóveis. Mas o petróleo, ele é não renovável, né? Então, isso é muito complicado. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso aí para vocês? Sim.
Tá? Então vamos lá para o Falar final. mais uma coisinha? Fala. Rapidinho. Tem também uma energia. Quer ver se você consegue adivinhar onde eles produzem essa energia? Uma energia que vem dos carros. Como é que os carros podem ajudar a produzir energia? Ixi. Carro solar? Não, tenta só mais uma vez, eu falo. Carro elétrico? Não, nas rodovias, quando o carro é muito rápido e passa por você, não tem bastante vento. Uhum. Então, é como se eles fossem construir alguma coisa em volta dos carros para... Pra aproveitar o vento, né? Podemos pensar nesse caso. Pessoal, só deixa eu finalizar aqui com vocês, ó. Esse textinho aqui, depois então eu quero que vocês façam a leitura, tá? Ó, só para finalizar a aula. Esse textinho aqui, ele é o da tarefa, tá? Então a tarefa, pessoal, tá aqui, ó. Página 4, a tarefa, tá? O ação. Para responder essa pergunta, tem que ler esse textinho dos povos indígenas, tá bom? Aqui, ó. Certo, pessoal? Tudo bem? Sim. Então é isso, galera. Já deu o nosso horário, depois a gente volta na nossa segunda aula, tá? Agora é projeto. Tá. Então tá bom. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.